Bora lá, meu chefe, continuando aí a biologia, tá bom? Vamos falar sobre os poríferos. Lembra que ficou faltando a gente fazer algumas observações sobre os poríferos aí? Faltou a gente falar sobre a classe dos poríferos, os tipos de poríferos, reprodução nos poríferos e faltou falar sobre algumas funções dos amebócitos, tá bom? Bom, então a gente vai começar aqui sobre os amebócitos, né? O que são amebócitos? São células dos poríferos, tá? Esses amebócitos aqui, eles ficam na mesoderme ou mesênquima, tá? E a gente aprendeu aqui, meu chefe, já que a mesoderme ou mesênquima é uma região que fica entre a pinacoderme, né, que é o revestimento externo do animal, e a coanoderme, que é o revestimento interno. Então, entre esses dois revestimentos aí, no meio fica o mesênquima ou mesoderme. E os amebócitos ficam nessa região aí. Eles ficam nadando aí, né, se movimentando nessa região aí, ok? Lembra que a gente falou que eles possuem pseudópodes, né, falsos pés ali, tipo ameba mesmo. Por isso que o nome é amebóide, que eles são parecidos com as amebas aí, né? Eles se movimentam ali naquela região ali, tá? E o que eles fazem nessa região aí? Eles recebem e distribuem os nutrientes para as outras células. Mas eles recebem de quem? Lembra que eles recebem esses nutrientes dos coanócitos? Então eles recebem dos coanócitos e vão distribuir esses nutrientes para as outras células do corpo do animal aí, né? Eles apresentam alta capacidade de diferenciação celular, por isso são totipotentes, ou seja, eles conseguem se transformar em outras células, né? Gonócitos, esclerócitos e assim vai, ok? Que mais? São responsáveis pelo crescimento e regeneração, ou seja, meu chefe, o que faz o animal crescer, na verdade, são os amebócitos. E regeneração? Regeneração, quando um animal qualquer tira um pedaço dessa esponja, rápido essa esponja se regenera. Isso é função também de quem? Dos amebócitos, ok? Produz espículas, isso. Então, são os amebócitos que produzem as espículas, que são aquelas estruturas de sustentação do animal, né? São as espículas. Então, de quem é essa função de produzir as espículas? Dos amebócitos, né? Os amebócitos se transformam em esclerócitos e os esclerócitos produzem as espículas. É assim que funciona, ok? Produzem espículas. Formam os gametas e liberam os excretas. Formam os gametas, isso. Esses animais, eles não possuem sistema. Então, assim, a própria célula é que produz, né? Que produz esse gameta aí, né? Por exemplo, o amebócito, ele se modifica, ele se transforma em gonócito, e esse gonócito produz os gametas, que pode ser o óvulo ou o espermatozoide. Isso é função de quem? Dos amebócitos também, essa produção, né, dos gametas. E liberam os excretas. Liberam excretas. O que são excretas? Substâncias que não servem mais. Substâncias que surgem do metabolismo dessas células, ok? Então, dá o print aqui, ó, dá o print e vamos para outra tela lá. Dá o print aí, meu filho. Agora bora para outra tela. E a gente vem aqui para nossa câmara escura aqui, né, meu chefe? E nós vamos falar sobre a classificação da forma, né, das esponjas aí. Então, a gente tem 3 formas de esponja. Nós temos a forma ascon, ou asconoide, e você percebe que essa forma chamada de ascon, ou asconoide, ela já é uma forma simples, em que a água ela penetra direto pelos poros e vai para o átrio e depois sai pelo ósculo aí, né? Eu posso dizer que ela parece assim uma espécie de cilindro oco, né? Mais fina, tá bom? E a gente vem para o outro modelo, para outra forma chamada sicon ou ciconoide. Nessa forma chamada ciconoide, ela possui uma complexidade intermediária, aspecto de um vaso, né? Aí você percebe que ela possui o aspecto de um vaso e ela já possui alguns canais aqui, né? Que a gente chama de canais, ou que esses canais aqui são os canais radiais aí, ok? A outra forma é a forma leucon. A forma leucon, ela já é um pouco mais complexa. Você já consegue perceber aí que fora esses canais aqui, ó, ela já possui canais
ela possui essa estrutura chamada de câmaras. Câmaras vibráteis. Por que câmaras vibráteis, meu chefe? Porque a água, ela fica vibrando aí dentro dessas câmaras aqui. E essas câmaras aqui, elas são revestidas aqui por coanócitos. Elas são revestidas por coanócitos. Ou seja, a água passa mais tempo aí, ela consegue reter mais nutrientes. E você percebe uma característica muito específica desse tipo de esponja aqui, que é o átrio dela. Ela possui um átrio bem reduzido ou nem possui átrio, ok? Então tá. Se quiser bater um print aí, ó, bate o print e bora lá para outra tela agora. Bom, agora a gente continua com as classes de poríferos, ok? E toda vez que se fala de classes de poríferos, a gente sempre tem que saber que estão relacionados diretamente com o quê? Com os tipos de espículas aí, né? Por exemplo, essa classe calcária, ela possui espículas de carbonato de cálcio, famoso CaCO3. São todas marinhas, ok? E elas possuem os tipos asconoide, leuconoide e ciconoide. Nós temos uma segunda classe chamada hexaquitinelida, né? E essa classe hexa, ó, hexa significa o que? 6, né? Ou seja, essas espículas, elas possuem 6 pontas, ok? São espículas de sílica. Sílica, quando você lembra de sílica, você lembra de silício, você lembra do vidro, você lembra da areia, ok? Então essas esponjas, elas são da cor do vidro, ok? São desenho aí do lado delas aí, né? São todas marinhas e elas possuem os tipos leuconoides e ciconoides. Nós temos o terceiro tipo, né? No caso, a terceira classe, chamada Demospongi, né? E elas são feitas de fibra de espongina. A espongina seria uma proteína, né? Forma aquela rede de fibras de espongina que ajudam a sustentar o corpo do animal, junto com as espículas, né? Só que essas aqui, elas possuem ou não espículas de sílica, ok? São ducícolas e marinhas e todas leuconoides. E aí, a partir dessa classe aqui, surge uma nova classe, que seria a homoscleromorfa. Essa nova classe aí, que antigamente era uma subclasse dessa daqui, ela apresentou algumas diferenças. Por exemplo, na pinacoderme dela, existe o que a gente chama de membrana basal, como se fosse uma espécie de pele aí, né? Então, aí eles consideram como agora a homoscleromorfa como uma nova classe, né? Que surgiu da Demospongi, tá bom? Apresenta espículas ou não, são ducícolas ou marinhos, e os seus representantes são todos leuconoides, assim como na Demospongi. Tá bom, meu chefe? Agora a gente sai daqui e vamos passar lá para outra sala. Vem comigo. Bom, agora nós vamos falar sobre a reprodução nos poríferos, ok? Nós temos a reprodução do tipo assexuada e a reprodução do tipo sexuada. Essa reprodução do tipo assexuada, ela ocorre de 3 formas. Por brotamento, onde a célula passa por várias mitoses ou divisões celulares, né? Forma um broto, um pequeno pedaço, e esse pedacinho ele cai e dá origem a outras, né? A outras esponjas ali. Ou não, ele pode também formar aquele broto, ficar colado ali e dar origem ao que a gente chama de colônias, né? Existe um tipo chamado também de gemulação. Só que a gente vai explicar ainda essa gemulação aí, só adiantando que a gemulação só ocorre nas esponjas de água doce. Existe também a fragmentação. Fragmentação é quando um pedaço da esponja, ou vários pedaços, né, já está dizendo que se fragmentam, e dá origem a outras esponjas, a várias outras esponjas aí, ok? E a gente tem a reprodução do tipo sexuada. Sexuada, isso é quando, né, ocorre a presença de gametas. Nessa reprodução existem seres, ou existem esponjas que são monóicos ou monóicas, né? São hermafroditas. Essas esponjas hermafroditas, elas produzem tanto óvulos como espermatozoides. Mas aí tu me pergunta, mas meu chefe, então vai haver a autofecundação? Não, não vai haver autofecundação. Por quê, meu chefe? Porque a esponja, ela é assim, quando ela produz o óvulo, ela não produz espermatozoide. Quando ela produz espermatozoide, ela não produz óvulo. Logo, não vai ocorrer o que a gente chama de autofecundação, ok? E os seres também, as esponjas também podem ser dioicos ou dioicas, né?
Ou seja, sexos separados. Aqui a gente vai ter a esponja macho e a esponja fêmea, ok? E o desenvolvimento? Desenvolvimento indireto. Toda vez que você ouvir falar que um animal tem desenvolvimento indireto, é porque ocorre a presença de larvas. Ocorre a presença de larvas. E no nosso caso, a larva dos poríferos seria a anfiblástula, ok? A gente vai falar sobre essa anfiblástula, sobre essa reprodução sexuada dos poríferos, vamos colocar os desenhos tudinho aí, ok? E a fecundação? Bom, também quando você estuda a zoologia, quando você estuda os animais, você vai aprender que toda vez eles vão fazer comparações e te perguntar qual é o tipo de fecundação desses animais. No caso dos poríferos, a fecundação é o que? É interna, ou seja, ocorre dentro do organismo materno. Existe a reprodução que não é interna, é externa. Por exemplo, os peixes e anfíbios a fecundação ocorre fora do organismo materno, ok? Olha só, então aí, a gente vai sair agora daqui, tu vai bater o print aí, depois a gente vai passar lá para outra tela. Olha aí, bate um printzinho aí. Isso, muito bom. Agora vem comigo, vamos passar lá para outra tela. Lá. Vamos continuar falando sobre a reprodução assexuada dos poríferos aí, né? Agora com desenhos, tá, bicho? Olha aí. Existe 3 tipos de reprodução assexuada. A gente já falou lá na frente, agora a gente vai demonstrar com desenhos, né? Existe a reprodução chamada de brotamento. No brotamento, a esponja que eu chamo de esponja mãe, ela produz uma gema. E essa gema aqui é uma associação de amebócitos. Os amebócitos começam a se multiplicar ali, dá origem a esse broto aqui. Esse broto pode não se desprender. Se ele não se desprender, ele vai formar colônias. Mas se ele se desprender, ele dá origem a uma esponja filha. Como é o nome desse tipo de reprodução assexuada? Brotamento. Mas existe também o tipo de reprodução assexuada chamada gemulação. E na gemulação, né, o que é que a esponja faz? As condições ficaram desfavoráveis, a água aqueceu, o rio está secando, jogaram produtos químicos no rio, alguma coisa assim. Então o que é que a esponja faz? Quando a esponja percebe que ela vai se destruir, ela produz essa estrutura chamada de gêmula, né? Que é uma estrutura que tem outra estrutura bem aqui, ó, né? Que faz um revestimento externo, e essa estrutura é muito resistente, formadas por espículas, né? Dentro existem uma associação ou uma multiplicação de amebócitos ou arqueócitos, né? Ficam ali se multiplicando. E quando as condições voltam a ser favoráveis, o rio encheu de novo, a água voltou ao normal, né? Fizeram um tratamento naquele rio ali, o que é que acontece? Quando as condições voltam a se normalizar, essa estrutura ela se rompe, libera de novo esses amebócitos, que sai pelo ósculo da esponja e vai procurar substratos para gerar novas esponjas aí. Que tipo de reprodução assexuada é esse? É a gemulação, ok? Nós temos também o tipo fragmentação, ou seja, um pedaço da esponja se quebrou, vários pedaços, aliás, se quebraram, né? E a gente colocou aqui nesse recipientezinho aqui, os biólogos fazem muito isso. Esses pedacinhos nós colocamos dentro de recipiente, e esse recipiente aqui é muito favorável à vida das esponjas, para fazer a experiência, né? E percebeu que esses vários pedacinhos dão origem a outras esponjas aí, né? Ou seja, ocorreu uma fragmentação dessa esponja que deu origem a várias outras esponjas. Esse tipo de reprodução assexuada é chamada de fragmentação, tá, meu chefe? Então, assim, ó, meu chefe, tu vai, o que é que tu vai fazer agora? Tu vai pegar, né? Nós vamos agora passar e falar sobre a reprodução sexuada dos poríferos, ok? Então, vamos lá falar sobre essa reprodução sexuada dos poríferos aí. Bom, meu chefe, já na reprodução sexuada dos poríferos aqui, ó, a gente tem uma esponja macho, e essa esponja macho aí, ela libera espermatozoides na água, né? Esses espermatozoides nadam e vão até a esponja fêmea.
Chegando na esponja fêmea, eles fecundam o óvulo dessa esponja fêmea aqui, forma-se uma larva, ok? E essa larva aqui, ela sai pelo ósculo, né? O nome dessa larva, anfiblástula, ok? É uma larva ciliada aí, que vai sofrer uma invaginação, né? Vai procurar um substrato lá, passa por um processo de desenvolvimento e forma uma esponja adulta. E assim o ciclo vai se renovando, né? Se iniciando de novo. Tá ok? Então essa é a reprodução sexuada dos poríferos, ok? Por aqui a gente termina poríferos, tá ok? Vamos aí, os nossos próximos vídeos vão ser de resoluções de exercícios de biologia, tá bom? E mais uma vez a gente te pede, irmão, te inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho das notificações e ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? O nosso próximo vídeo já vai ser de matemática, ok? Então, até o nosso próximo vídeo.